aproveitando que estamos de pés. Primeira, a carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. Uma alegria estar aqui, irmãos. Que gozo. Muito feliz. Parabenizo a todos vocês pela festa. Temos acompanhado pelas redes sociais, está linda. Temos acompanhado o ambiente, a atmosfera que Deus tem trazido a vocês e que vocês também têm oferecido a Deus e aos que vêm cultuar a Deus com vocês. Que a bênção do Senhor permaneça sobre cada um de vós. Amém. Quem achou diz amém, por favor. Versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Amém? Tome seus assentos. Permita-me por mais 2 minutos tecer comentários antes de ministrar uma palavra ao coração de vocês. Parabéns pelos 38 anos e 22 de templo, de existência. E saibam vocês que se essa igreja, essa comunidade de fé não estivesse nesse lugar, esse lugar estaria muito pior. Graças a Deus pela vida de vocês que lutam, abençoam, profetizam, trabalham de uma forma árdua para manter esse lugar como um organismo vivo. Que Deus abençoe e recompense o trabalho de cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe ao nosso pastor Marcílio. Que alegria ver o cumprimento de Deus na sua vida, dos propósitos de Deus. Amém? E eu espero que Deus faça muito mais, porque Deus é generoso e Ele conta com homens fiéis igual você. Amém? Os obreiros, Ele fala muito bem de vocês, eu fico feliz por isso, quando um pastor fala bem dos seus obreiros. Conversamos, ele disse que tem um corpo ministerial que o abençoa, e isso é importante demais. A igreja, não preciso nem dizer, linda demais como vocês estão. Um domingo como esse, vocês cultuando a Deus no último dia da festa, e tomara a Deus que Ele tenha reservado algo especial para nós. Amém? Nesse fechamento. Marcílio disse, pastor Marcílio, e é verdade, o meu coração ele está muito feliz por ter a companhia da minha esposa. Ela deve estar dando mamar, porque o Leãozinho, como eu chamo meu filho, ele mama muito, mama demais, chora o tempo inteiro. E eu disse a ela que essa fase vai passar, é um alento que o pai pode dar à mãe, né? E nós estamos muito contentes pela chegada do João Gabriel. Foi uma promessa de Deus para nós, uma bênção do Senhor, e como é bom estar aqui com toda a minha família, amém? Eu posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Quando a igreja caminha em amor, eu quero conversar com vocês a respeito disso hoje. O apóstolo Paulo ele escreve essa carta, e esse capítulo é um capítulo muito importante dentro da carta, pois ele vai tratar algo que é central na vida do cristão. Ele vai tratar de uma forma ainda mais intensa isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, de uma forma muito singular. Ele trabalha um texto belíssimo, e ele vai dizer que há 3 virtudes que todo cristão precisa ter: fé, amor e esperança. Ele vai dizer, a maior das virtudes é o amor. O amor, ele manifesta a natureza do Deus, do divino em nós. Porque a Bíblia diz que Deus, ele é amor. Deus não contém, Deus é amor. E todo aquele que é nascido de Deus, ele ama. Não com um amor fingido, seletivo,
mas ele ama com o amor de Deus, que é um amor sacrificial, um amor que doa, um amor que não escolhe a cara, não escolhe cor, não escolhe altura e posição social. Ele ama, derrama amor, manifesta amor, porque Deus está na vida desse ser humano, então esse ser humano ele manifesta a essência de Deus. Paulo vai tratar, e eu quero com vocês pensar que falar de amor não tem como não lembrar do que Jesus também ele falou. Ele disse no Sermão da Montanha, terminando sua passagem aqui, o seu ministério, ele vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas espera aí, a gente precisa refletir. Por se multiplicar a iniquidade, o cristão ele não vive iniquidade. O cristão até peca. Infelizmente, sua natureza adâmica muitas vezes o leva ao pecado, mas ele não pode ser considerado iníquo. Ele não vive iniquidade. Quem está comigo, diga glória a Deus. Você precisa entender essa introdução. Nós não vivemos iniquidade. Então essa palavra de esfriamento de amor não se aplica a nós, a igreja do Senhor Jesus. O amor do mundo pode se esfriar e vai se esfriar, mas o amor da igreja permanecerá. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus, trabalhando ainda esse texto, eu consigo refletir que, por mais que o mundo esteja sendo abalado na sua estrutura, na sua essência do amor, a igreja ela precisa estar intacta, ela precisa permanecer firme, sólida, e esse assunto precisa ser tratado, não de uma forma romântica, porque nós não vamos amar só quem merece, nós também vamos amar quem precisa. E tem muito mais pessoas que precisam do que merecem o nosso amor, e nós precisamos amar, dar amor a essas pessoas. Algo que eu ainda penso com vocês é na semeadura do amor. Nós plantamos amor porque desejamos colher amor. Eu me dou, eu me sacrifico, eu vivo o que Cristo deseja de mim, porque eu espero colher tudo aquilo que eu tenho plantado. Todo que planta tem expectativa de colheita. E se nós formos na lógica de Jesus, nós nunca vamos colher um por um, porque Jesus disse que se a gente planta, colhemos 30, 60 e 100 por um. Se você tem plantado amor, você vai superabundar em amor da parte de Deus. Deixa eu correr com isso. E eu quero pensar com vocês, dentro do texto que a gente leu, alguns frutos, ou por que não dizer algumas sementes que a gente precisa plantar em amor e no amor. Você está com Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Liga ela no celular ou deixa ela aberta. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 8. Paulo vai dizer que a gente não deve dever nada a ninguém. A única coisa que a gente deve é o amor. E como é bom dever amor, irmãos. Como é bom dever amor. O que Paulo está dizendo é: vocês não podem usar da liberdade de vocês para viver de qualquer maneira. A liberdade que Deus deu a vocês é para amar, é para manifestar amor, é para dar amor. Irmãos, que liberdade maravilhosa. Eu acredito que aqui não existe isso não, mas lá na Maré, onde eu congrego, onde eu assumo uma igreja, lá as pessoas têm os seus bancos, né? Têm as suas cadeiras. Eu queria que as pessoas brigassem para dar lugar às outras. Não, esse aqui é o melhor lugar, então ele é seu. Não, de jeito nenhum. Se é o melhor, tem que ser seu. Seria uma briga muito boa. Seria uma briga maravilhosa. Concordam comigo? Seria uma briga que todo pastor gostaria de ter. Lá na Maré eu tenho essa briga. Aqui eu acredito que o pastor Marcílio não está tendo essa briga. Essa briga não existe aqui do lado de cá. Olha esse texto do capítulo 4 da primeira epístola de Pedro, versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso. Não é qualquer amor. Amor intenso. Uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Uma certeza que eu dou a todo membro da igreja que congrega comigo: eu vou errar com você.
eu vou errar com você. Eu vou errar com você. Porque eu sou ser humano. Às vezes eu erro sem saber que eu estou errado. Porque eu tenho o meu jeito de vida, minha cultura, minhas filosofias, a maneira que eu enxergo a vida, e é diferente das pessoas que enxergam a vida. Quer ver um erro que é muito comum? Quando eu casei, são dois estranhos morando numa casa que precisam agora passar a se conhecer. Eu cheguei da rua, a roupa do corpo, deitei na cama. Nossa, aquilo foi uma coisa mais horrorosa do mundo. Meu Deus, levanta da cama, o que é isso? Como é que tu faz isso? Eu falei, gente, eu só cheguei da rua cansado e deitei nessa roupa suja, imunda, cheia de micróbio. Eu falei, gente, eu não rolei pelo chão, eu só vim da rua e deitei Não, jamais. Na minha casa isso era comum, isso era normal. Já na casa dela isso não era, então eu estava errando com ela sem que eu soubesse. E a Bíblia está dizendo que se a gente amar com um amor intenso, nós não vamos cobrir alguns pecados, nós vamos cobrir multidão de pecados. Porque só quem ama perdoa, porque perdão não é para gente fraca, perdão é para gente forte. Porque Jesus, para perdoar, teve que sangrar. Não foi fácil, mas ele sangrou, mas liberou perdão, porque ele amava. E eu penso que quando a gente ama, há maior compreensão. Eu não fui para o casamento para viver um conto de fadas, eu fui para um casamento para matar um urso e um leão por dia, para dar o meu amor à minha esposa. Quando eu me relaciono com um amigo, a porta está aberta caso haja uma falta, uma frustração, uma decepção. Sabe por quê? Porque eu já sei que ele é humano, em algum momento ele vai errar. E não existe relação, irmãos, que dure sem a dádiva do perdão. Se a gente não ama, a gente não compreende. Eu não sou, irmãos, de uma teologia liberal, muito pelo contrário, sou rígido, radical naquilo que precisa ser radical, mas eu prego e eu ensino que nós precisamos amar o pecador. Ainda que tratemos o pecado com rigor, o pecador precisa ser tratado com amor. Nós pegamos o pecado, falamos dele, tratamos dele, nós não abrimos a porta para ele, mas quando um pecador ele se arrepende, ele entra por essas portas, e ainda que ele não haja manifestado fisicamente arrependimento, ao nosso ver, só dele entrar por essas portas, é um desejo que ele tem de se encontrar, com aquele que a sua alma suspira. A gente precisa exercer maior compreensão. E isso é dado pela via do perdão. Quando a gente perdoa, há maior tolerância, não ao pecado, mas aos costumes e manias. Até a gente tratar. Quando a gente está semeia perdão, a gente tem maior misericórdia. Nós precisamos ter misericórdia. E misericórdia, irmãos, é eu me enxergar no lugar do outro. Paulo vai dizer em Gálatas, não precisa abrir esse texto, capítulo de número 6, versículos 1 a seguir. Ele diz, se alguém for surpreendido em alguma falta, chame os espirituais para tratar do assunto. Porque ninguém, irmãos, que está vivendo uma vida de pecado, está sem sentir dor. Ainda que ele não tenha confessado, mas ele já sentiu a dor do pecado. Porque a primeira coisa que Adão fez quando pecou foi se esconder da presença de Deus. Oh, meu Deus do céu. Tem gente que está se ausentando do templo, irmão. Não é porque ele é fraco, porque ele quer. É porque o pecado faz isso, faz a pessoa se esconder. A gente precisa aprender a ter misericórdia, porque nós poderíamos estar no lugar dessa pessoa. Sabe o que Paulo diz? Trate ele como se ele tivesse quebrado um osso. Oh, meu Deus do céu. Não empurra aquilo que está doendo, não. Vai com cuidado, vai com carinho, olhando por ti mesmo, para que não incorra no mesmo erro. Tem mão levantada para receber essa palavra? Quando a gente ama, a gente perdoa, a gente vive misericórdia. Misericórdia. Quando a gente ama e a gente vive perdão, a gente vive maior flexibilidade. Irmãos, onde os regulamentos, as regras são muito fortes, os relacionamentos são muito fracos. Os 10 mandamentos, quem me ouve ainda aqui, gente? Os 10 mandamentos não era para punir o povo, a finalidade não era essa. A finalidade era para basear o povo na sua relação
primeiro com Deus e depois com o seu próximo. Os 4 primeiros: não terás outro Deus, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e guarda o sábado. O que ele está dizendo? Mantenha o teu contato com Deus de pé. Viva uma vida com Deus boa. Viva uma vida com Deus latente, algo muito forte, algo bom para o teu coração. E os outros 6? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra pai e mãe e não cobiçarás. Tudo isso é como eu me relaciono com os demais. Não era nada para ferir, não era nada para agredir, era só para ajustar relacionamento. Nós precisamos ajustar relacionamentos. Se a gente aprender a respeitar o espaço do outro, oh, glória a Deus, a gente não vai ter que ficar pregando o tempo inteiro sobre mandamento. O que a gente vai pregar, irmãos, é desfrutar da bênção de Deus para a nossa vida. Com isso não quero dizer que não tem que ter regra, mas onde as regras são mais fortes, os relacionamentos estão mais fracos. Tomara que a gente consiga afinar, alinhar a nossa vida para que a gente desfrute de mais graça e de menos lei. Quem está comigo até agora, diga glória a Deus. Quando a gente semeia em amor, além do perdão, a gente também vive união. Colossenses capítulo 3, versículo de número 14. Colossenses capítulo 3, o versículo 14 diz: acima de tudo isto. Eu gosto dessas expressões. Maior do que tudo que eu disse até agora. Mais importante do que tudo que eu discorri até agora. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que nos une não é, irmãos, que a gente lê as mesmas coisas, gostamos dos mesmos programas, gostamos do mesmo partido político, nós estudamos nas mesmas escolas. Não, não é porque nós temos as mesmas ideias boazinhas, não. Muito pelo contrário, estaríamos um mordendo o outro aqui nesse lugar, porque nós discordamos mais do que concordamos, mas o que nos mantém unidos é o amor, porque é o vínculo da perfeição. Ele está dizendo que o amor é o nó que ata e nos conduz à perfeição. O que vai nos fazer viver uma vida perfeita, irmãos, é quando a gente vive o amor, a gente manifesta a grandeza do amor. Ainda que eu discorde de você de algumas coisas, a gente precisa se manter unido, porque acima de tudo isso precisa estar o amor. Terceira coisa que eu vejo quando a gente semeia em amor, nós temos identificação. João capítulo 13. Estou começando a terminar, porque senão o pastor Marcelo não me convida mais. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou. Quem está falando é Jesus. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Olha o padrão. Assim como eu vos amei. Não, eu te amo, mas se você me pedir alguma coisa, já não tem mais, porque as tuas fichas já esgotaram. O padrão aqui não é FIFA, não. O padrão aqui é Cristo. É muito alto o padrão. Não é amar do jeito que você quer amar. É do jeito que eu te amei. Aí você tem que amar o outro. Quem está comigo dá glória a Deus? Que também vos ameis uns. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, tem uma forma do mundo saber que nós estamos em Deus e Deus está em nós: quando a gente ama um ao outro. O Marcelo me convidou, eu não sou itinerante, eu não gosto de fazer agenda, eu venho para pregar a palavra. Se acabar o culto e você ir lá fora, comer na cantina, falar mal de alguém, não vão saber que Jesus está aqui nesse lugar. Me perdoe falar com toda franqueza. As pessoas vão conhecer que Jesus está no meio de nós, a despeito dos nossos problemas. Nós vamos amar uns aos outros. Eu não vou com a sua cara, você não vai com a minha. Não há problema, cada um vai com a sua cara para casa. Mas o amor vai continuar ardendo em nossos corações. A gente precisa entender isso.
Não é pela fé que o mundo vai saber que Jesus está no nosso meio, e nem pela esperança, mas é pelo amor. Quando a gente cuidar um do outro, quando a gente derramar cuidado um com o outro. Oh meu Deus, eu sinto graça de Deus para falar isso aqui nessa casa. Se alguém disser para você, olha, o meu gás acabou, não é para você orar por ela não, irmãos, porque você orar não vai trazer gás para ela não, é para você no mínimo convidar ela para fazer logo aquela refeição, porque ela pode estar com fome desde a hora que ela acordou, e depois você providencia um gás para ela. Aí o mundo vai saber que Jesus está no meio de vocês. Quando a gente cuidar um do outro, o mundo vai saber que Jesus está no nosso meio. A gente precisa entender o que Jesus estava falando, que é muito mais profundo do que a gente consegue imaginar. Quando a gente caminha em amor, eu vou entrar agora, não há necessidades no meio do povo, porque Deus supre necessidades. A quarta coisa que eu quero conversar com vocês é comunhão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmãos, que igreja é essa? Necessidade, o que nós temos? Não temos suficiente, vamos vender. Essa necessidade precisa ser suprida. Por quê? Porque eu não posso olhar o meu irmão como problema, eu preciso olhar o meu irmão como missão para ser realizada. É problema? Não, é missão. Missão dada, missão cumprida. Enquanto a gente não vencer, nós não vamos sossegar. Tem glória a Deus na sua boca para liberar para Jesus? Eu ainda quero tratar com vocês o texto de Zaqueu, Lucas capítulo 19. Jesus, ele não quis saber das duras críticas. Está entrando na casa de um ladrão. Esse homem aí é um corrupto. Esse homem é isso, esse homem é aquilo, esse homem é aquilo. Jesus estava vendo o futuro quando entrou na casa de Zaqueu. Jesus entra, se assenta. Zaqueu olhando para Jesus, porque não mostra diálogo, e eu gosto disso. Porque se a gente caminha com Jesus, ele não precisa falar muita coisa. Teve um dia que ele pegou um pedaço de pão, partiu, os olhos abriram, porque tem sinais que falam mais do que palavras. Glória a Deus. Jesus está olhando e Zaqueu fala: se eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Estava bom pra caramba. Jesus não falou nada, não teve nem pregação, já tem gente se convertendo. Olha que coisa gostosa, gente. Daqui a mais um pouco, Zaqueu não aguenta e diz: metade do que eu tenho, eu vou vender e vou dar para os pobres. Jesus entrou na casa de um rico para cuidar de pobre. Oh, irmãos, a comunhão vai muito além de falatórios. A gente mantém comunhão porque a gente está cuidando de pessoas, semeando na vida de pessoas, trabalhando e frutificando na vida de pessoas. Glória a Deus. Acredite, eu estou encerrando. Eu quero ler 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8. O versículo 1. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. A última parte desse versículo eu quero extrair com vocês, para fazer uma reflexão. A sabedoria ensoberbece,
mas o amor edifica. Sabedoria ensoberbece, mas o amor edifica. A igreja não está na sabedoria do homem, mas está no amor. Quando a gente ama, a obra vai sendo edificada. Isso é tão verdade que Neemias era um homem muito inteligente. Neemias, ele é um dos ícones. Ele consegue reconstruir muros em 52 dias. No calendário judaico, 2 meses. No nosso, um pouco menos. Ele consegue fazer uma obra grandiosa, colocar muros no lugar, fendas sendo tapadas, os portões da cidade todos no lugar, em tempo recorde. 52 dias ele construiu a cidade. Irmãos, esse homem, ele é terrível. Um homem maravilhoso. Só que, irmãos, ele não estava fazendo muro para ficar olhando o muro e tirando foto de muro. Ele estava fazendo muro, reconstruindo os muros, porque ele tinha que cuidar de pessoas. Tem líderes, irmãos, que acham que a beleza do seu ministério é construir coisas. Olha o templo que eu fiz. Olha, não, irmãos, é bom a gente ter um lugar confortável, é bom, mas o fim não pode ser isso, o fim tem que ser pessoas. Foram 52 dias para tratar dos muros, para recuperar a nação em 14 anos de trabalho. 52 dias tratou de pedra, mas para tratar de um ser humano, irmãos, se não tiver amor, não consegue edificar a vida de ninguém. Porque tem gente que demora. Tu fala uma vez, vai lá e erra. Fala 2, vai lá e erra. Fala 3, vai lá e erra. A gente tem que amar. Porque o tijolo, irmãos, ele não se manda, ele não grita, ele não fala, ele não corre, ele não faz nada. Mas o ser humano, esse precisa de muito amor. Quando teu filho erra, você manda ele embora de casa? Você diz que ele não é mais seu filho? Você não continua amando ele mesmo te dando trabalho? E sabe que quando teu filho não vai te dar mais trabalho? Quando ele estiver morto. Então, enquanto estiver vivo, vai dar trabalho. Mas também vai ter dias que ele vai te dar alegria, vai te dar gozo, vai manifestar honra. Neemias entendeu que em 52 dias colocava muro no lugar, mas demorou 14 anos para trazer dignidade ao povo. Eu acredito que Deus deu um templo muito lindo para vocês, mas muito mais do que isso, Deus está levantando vocês para trazer famílias à dignidade de novo. Pais que se desviaram do propósito, não são mais exemplo para seus filhos. Nessa casa vai ter amor, vai ter cuidado, vai ter direcionamento. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Foi para isso que Deus nos chamou, nos levantou, para trazer dignidade a famílias, dignidade a pessoas. Eu encerro dizendo o Salmo 133. Ó quão bom. Irmãos, ele diz assim, que legal. Não, ele diz, ele exclama, quão bom, como isso é maravilhoso. E eu aprendi a lidar com as diferenças. Eu tive que aprender. Ele está vendo, irmãos, a nação subindo, Jerusalém na romaria. E a mente do pregador, eu fico imaginando as tribos se reunindo, cada uma mais colorida do que a outra. Tem gente que gosta de usar umas roupas mais cheguei, né? Tem outros que ficam mais pelo nude. Mas o legal é quando eles se reúnem, irmão, dá aquele mosaico bonito, sabe? Aquela tapeçaria maravilhosa. E o salmista, ele olha a nação subindo e ele diz, ali é o povo de Dan. Ali é a Ser, está subindo. Eu sabia, o povo feliz é o povo de Issacar. Não tem famílias assim na igreja? Uma família um pouco mais azeda, outra família um pouco mais doce, uma família mais alegre, outra família mais séria, mais sisuda, mas quando se reúne, irmãos, quão bom. Como isso é bom, irmãos. A despeito das nossas diferenças, o que nos une é um propósito muito maior. E eu tenho uma palavra de Deus para a vida de vocês. Sozinho você pode receber muito de Deus, mas para ser pleno, tem que ser no coletivo.
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí ele vai dizer, é como óleo precioso, uma bênção espiritual. Não corra, irmãos, por mais apertado que esteja, suporte, porque tem uma bênção espiritual chegando para a tua vida. Ai, meu Deus, eu vou liberar essa palavra para o teu coração. Eu passei um período de muita dor, irmãos, muito gemido, assim que eu assumi o ministério lá na Vila do Pinheiro. Foram dias, irmãos, de opróbrio, dias de tristeza, de amargura. As pessoas falavam um monte de coisas para mim, e eu dizia para algumas, não sai não, fica, porque depois que a gente passar por tudo isso, vai vir um tempo da bênção. Alguns não quiseram acreditar, saíram da casa, seus filhos desviaram, eles desviaram, aconteceu um monte de problema, os irmãos permaneceram ali. Oh, meu. Falavam, amassavam, trituravam a gente, mas a gente estava ali. Aí eu via irmãos, quando a unção fresca ela desce. Não tem ninguém que possa dizer que não foi Deus quem fez essa obra. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Tiveram que reconhecer que não era obra de homem, mas era obra de Deus. A bênção espiritual permaneceu sobre aquela casa. E eu vejo, irmãos, como Deus tem florescido a vida daqueles irmãos. Muitos casaram, outros já estão encaminhados para o casamento. Alguns ganharam apartamento. Sabe por quê? Porque ficaram debaixo da bênção. Não saia não, fique debaixo da bênção. Porque quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Tem uma outra bênção, ele diz, é como o orvalho no monte Hermon. Eu quero profetizar que uma nova estação está chegando para a sua vida. Eu gosto muito, eu sou um amante da palavra de Deus. O monte Hermon é um monte alto. E no período do inverno, no período do frio, geralmente ele costuma ficar com alguns gelinhos no topo do seu monte, no cume. E é um monte que dá entrada a muitas ruas, muitas vielas, muitos acessos em Israel. E Deus, ele é perfeito. Eu acredito que tem uma bênção material para essa casa também. E eu quero profetizar que hoje muitas coisas que estavam congeladas começarão a ser descongeladas em nome de Jesus. Teve gente que viveu no limite até agora, mas vai experimentar o tempo do refrigério e da abundância do Senhor. Eu vou profetizar isso mais uma vez. Você vai experimentar o tempo de refrigério e da abundância do Senhor. O degelo começa a fazer com que o gelo vire água. E ele começa a escorrer pelo monte. E o lugar que estava seco começa a ficar úmido, com um cheiro bom, com uma fragrância boa. Oh, meu Deus, o clima vai mudando, a temperatura vai mudando, as águas vão passando, e a terra que estava árida e seca começa a ter cor, a ter verde, a ter beleza. Eu estou profetizando que uma nova estação está chegando sobre a sua vida. Porque você permaneceu unido, fiel. Oh, meu Deus do céu, eu quero ser profeta do absurdo. Porque você se manteve de mãos dadas e não largou a bênção que estava para o teu irmão. Ela também vai te alcançar para a glória de Deus.